Boa noite a todos e todas. Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo. Queria agradecê-los pela participação. A Casa Jota Online dá prosseguimento hoje à série de entrevistas com especialistas e representantes dos três poderes para tratar das principais consequências da crise. Tudo isso cumprindo a missão do Jota de tornar as instituições brasileiras mais previsíveis, ajudando assim o nosso público a tomar decisões e reduzir riscos. O nosso convidado de hoje é o deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, recém-conduzido ao posto de líder do governo na Câmara. Para entrevistá-lo, contaremos com a participação especial do Fernando Melo, sócio e diretor do Jota Labs. Lembrando que os assinantes podem fazer perguntas pelo chat do aplicativo Zoom, e esse webinar será transmitido também no canal do Jota no YouTube. Deputado, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Eu queria iniciar passando a palavra ao Fernando Melo, tem conduzido um trabalho minucioso de dados que dimensiona periodicamente a base governista e seus posicionamentos, é o nosso índice de previsibilidade legislativa. Ele tem uma pergunta para o senhor. Fernando, boa noite. O que os números desses nossos indicadores estão apontando? Deputado, muito obrigado pela presença, né? Esse índice que nós fazemos, ele é uma forma de contabilizar o posicionamento dos deputados, né? Então, a gente apresenta ele num mapa que eu vou mostrar aqui, né? E além de contabilizar a distância de cada deputado para os outros deputados a partir das votações, né? A gente também contabiliza quantas vezes os deputados votam com a liderança do governo e faz uma média móvel para você evitar aquelas variações, que tem variações comuns, né? Se nós olharmos essa semana, né, a gente considera a base governista aqueles deputados que nesse nosso índice tem mais de 80% de vezes votos com o governo, né? Hoje, esse número está em 343 deputados, né? Há um ano atrás, exatamente, estava em 364, né? Se a gente subir um pouquinho essa barra aqui, for para 85%, né? Hoje, isso dá em volta de 287%. Né? A gente também consegue fazer uma comparação com esse índice para toda a Câmara e ver que nos momentos de grandes aprovações, tipo a reforma da Previdência no ano passado, são os momentos em que esse índice está no topo, no ponto mais alto de cada governo. Né? Então, a gente vê, por exemplo, que o Temer aprovou a reforma, o teto de gastos, também no seu topo. Né? Hoje, quando a gente vai ver os partidos, a gente vê que os partidos têm subido esse apoio nas últimas semanas, mas outros têm caído, como o DEM, o MDB, o PSDB. Então, hoje, esse apoio geral está em torno de 75%, né, no nosso índice, e já foi 85% no ano passado. Né? A minha pergunta hoje para o senhor é qual é o tamanho da base hoje, que o senhor considera o tamanho da base dentro do governo, né? E o que precisa ser feito para aprovar temas polêmicos aí como reforma tributária, se já é suficiente para a gente botar em discussões temas importantes que vêm pela frente, né? Muito obrigado. Eu não tenho ainda o tamanho da base do governo. Esse número que você apresenta é bastante satisfatório. Se você pensar que nós temos que ter 308 votos para aprovar uma reforma constitucional, uma emenda à Constituição, nós não podemos sacrificar o nosso deputado, então eu tenho dito que precisa de um float, nós temos que ter uma base um pouco superior à necessidade, porque para cada tema o deputado não pode votar, eventualmente, contra os professores, ou contra os militares, ou contra a agricultura, ou contra... Depende do tema. Então, você conta com um parlamentar em várias votações, mas num tema específico não conta. Então, nós temos que ter uma margem ali de 30 parlamentares que nós possamos dispensar em cada votação de acompanhar o governo. De modo que o parlamentar que é da base, ele fica na base com conforto, sem se conflitar com a sua própria base eleitoral. Eu estou construindo isso, tenho conversado com cada líder partidário e vou avaliar para cada um dos temas com quantos votos nós podemos contar. Eu tenho 25 temas aqui que eu considero estratégicos para votação imediata no parlamento, o mais rápido possível, e tenho me dedicado a conversar com cada líder e vendo para cada tema quantos votos podemos ter, porque um partido pode acompanhar um tema, pode não acompanhar outro, e um parlamentar pode acompanhar o partido num tema e não em outro. Mas se tivermos esta base de 350, é muito bom. Perfeito. Correto. Deputado, eu queria até para a gente ganhar tempo e consiga tratar dos principais temas,
Queria propor aqui uma dinâmica um pouco diferente. Em vez de fazer perguntas, eu vou colocar aqui alguns temas e se o senhor puder discorrer sobre eles, eu agradeceria. Pode ser assim? Vamos fazer um ping-pong, que é mais animado para quem assiste. Isso, é isso aí. Deputado, vetos. Como é que o senhor está enxergando aí esse calendário de votações, sobretudo do saneamento e da desoneração? Veto do saneamento, nós trabalharemos para manter o veto. Veto da desoneração, nós ainda buscamos uma solução, um acordo para resolver este veto da desoneração. Vetos do pacote anticrime, já temos um acordo, vamos manter pouquíssimos vetos do pacote anticrime e os demais serão derrubados. E, no geral, são os mais importantes. Correto. Relação do Congresso com a equipe econômica. A relação do Congresso com a equipe econômica é muito boa, né? Nós temos boa relação do Congresso com a equipe econômica e do governo com o Congresso. Tanto o líder, o presidente Alcolumbre, quanto o presidente Maia têm boa relação com o governo. Inclusive, ontem, o presidente Rodrigo Maia, quando entregamos a ele a reforma administrativa, elogiou o general Ramos, elogiou o ministro Jorge, que foi lá entregar a reforma, e está satisfeito com a articulação que é feita agora pela nossa liderança na Câmara dos Deputados. O senhor tem, nesse assunto ainda, desculpe insistir, mas acho que é importante, é um assunto do dia, o senhor se disponibiliza, por exemplo, a fazer essa ponte com a equipe econômica, caso o presidente Rodrigo Maia se sinta desconfortável pelas declarações recentes que ele deu em relação ao ministro Paulo Guedes? Sim, eu e o ministro Ramos faremos para o presidente da Câmara a posição de governo. O ministro Paulo Guedes dava a posição da economia, e nem sempre a posição da economia era a posição de governo, que causava algumas confusões, né, de um discurso de que estava acertado com o governo, quando, na verdade, estava acertado com parte do governo. Então, ficando a interlocução comigo e com o ministro Ramos, as posições que serão passadas ao presidente da Câmara são posições de governo, e, portanto, muito mais fácil de conseguir articular as suas votações. Mas, desculpa insistir nesse tema aí, mas é um assunto muito importante para os nossos assinantes. Como a agenda econômica é muito carregada no semestre, não seria natural que a equipe econômica tivesse uma interlocução também direta com o Congresso, em alguns temas, inclusive, para tirar dúvidas, para esclarecer e acelerar a discussão? Sim, isso era feito com frequência, mas gerava muita confusão também. Na lei do gás, por exemplo, a economia estava de acordo com algumas alterações do texto, mas a Minas de Energia não estava de acordo. E o governo decidiu acompanhar a Minas de Energia. Então, chega no plenário uma conversa truncada. Não, o governo está de acordo. Não, não é o governo que está de acordo, a economia está de acordo. Então, para evitar esses desgastes, melhor que a interlocução seja feita por quem representa o governo como um todo e não só parte do governo. Correto. Deputado, reforma tributária, o que é prioridade para o governo e qual a chance de aprovação esse ano? Nós esperamos aprovar a reforma tributária esse ano. O presidente Bolsonaro decidirá que partes da reforma ainda serão encaminhadas ao relator Aguinaldo Ribeiro para que ele coloque no seu relatório, que prometeu entregar na última semana de setembro. O que nós queremos de uma reforma tributária é simplificação tributária, facilidade para o contribuinte recolher os seus impostos, queremos justiça e igualdade entre todos os contribuintes. Os que ganham mais devem pagar mais, os que ganham menos devem pagar menos. Há até uma proposta de imposto de renda negativo, para que os que ganham muito pouco recebam uma complementação do governo na sua renda, até que alcancem o salário mínimo. Então, nós precisamos fazer uma reforma que todos ganhem. Se todos pagam, todos podem pagar menos. Então, a reforma deve ter como princípio alcançar a todos os contribuintes, para que, assim, a carga tributária para cada um possa ser menor. Imposto sobre transações eletrônicas, qual a chance, qual o sentimento do senhor em relação a prosperar essa agenda? O presidente Bolsonaro quer desonerar a folha. Ele quer que a folha de pagamento fique mais leve para o empregador. Ele quer dar mais brasileiros a oportunidade da empregabilidade, da carteira assinada, né, da relação de contrato de trabalho mais segura, para que a gente possa colocar os 38 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada para dentro do sistema, precisa que empregar com carteira assinada fique mais barato. Então, qual é a proposta? Quem ganha um salário mínimo tem cargo nenhum.
né? Depois, vai subindo, os encargos vão subindo, mas mesmo para quem ganha mais, a intenção é reduzir 50% da contribuição para a Previdência. Portanto, reduzir de 20 para 10 a contribuição patronal. Ora, para que isso aconteça, há que se encontrar outra fonte de recursos que substitua a desoneração da folha, que pode ser o imposto de transações eletrônicas. A reforma tributária vai decidir isso. Ou não teremos desoneração da folha, ou teremos e encontraremos outra fonte que poderá ser ou não este imposto de transações eletrônicas. O senhor entende que a oposição, enfim, pessoal que o presidente Rodrigo Maia tem feito a esse tema pode prejudicar a discussão desse imposto de transações eletrônicas? Não acredito. O presidente Maia tem muita força, muita articulação na casa. Mas, se houver um convencimento da sociedade e do plenário de que é útil a desoneração da folha, que é útil que milhares de brasileiros possam acessar o mercado de trabalho com carteira assinada, que é melhor que os patrões tenham menos encargos para dar empregos formais, e isto precisar ser substituído necessariamente por este tipo de imposto, então eu acredito que podemos avançar. Não pelo imposto em si, mas pelo que ele representará na contraparte da redução dos encargos sobre folha de pagamento. O orçamento de 2021, o senhor entende que esse clima de orçamento de guerra continua? Não. O orçamento de guerra encerra em 31 de dezembro e não há possibilidade de ser prorrogado. Em 21 temos orçamento regular, teto de gastos e rigor fiscal. Se não fizermos isso, nós vamos dar um sinal muito ruim para o mercado. Lembre-se que cada 1% de juros da taxa Selic custa 80 bilhões por ano a mais na rolagem da dívida. Então, se nós estamos pensando em ter recursos por Renda Brasil para infraestrutura, saúde e educação, botar esse dinheiro em juros é o pior caminho. Rigor fiscal é a palavra de ordem a partir de janeiro. Já que o senhor mencionou, como é que cabe o Renda Brasil dentro do orçamento de 21? Dentro do Pacto Federativo, com a desvinculação e a desindexação das receitas orçamentárias, nós poderemos encontrar o espaço necessário para o Renda Brasil, que é um programa que está em formação ainda. É um programa que está em elaboração no governo, para valer a partir de janeiro do ano que vem, e nós esperamos encontrar espaço fiscal, justamente dando ao Congresso Nacional a decisão sobre onde aplicar os recursos. Porque hoje 93% de todas as despesas do governo são vinculadas e indexadas. Então, elas estão decididas já previamente para onde vão e quanto vão crescer. Obviamente, sobra pouco para o Congresso decidir. E nesse pouco, 6% do orçamento, a gente tem dificuldade de criar grandes programas. Vamos lutar muito para a desindexação do orçamento. Correto. O senhor mencionou o teto de gastos e parece claro para o senhor que da importância macrofiscal desse instrumento. O senhor entende que o Congresso, de forma geral, e aí eu falo o senhor conhece bem o ambiente, o plenário, vamos dizer assim, para ser mais preciso, o plenário também está compromissado nesse mesmo nível com o teto de gastos? Com certeza. Nós temos clareza da responsabilidade que o ajuste fiscal tem para o futuro do Brasil. Já há 6 anos o governo federal gasta mais do que arrecada. Nós chamamos isso de déficit primário. Mas isso é um déficit que esquece, que não conta ainda o pagamento de juros. Não pagamos nada de juros e ainda assim não arrecadamos para despesa. Este ano serão 432 bilhões que o orçamento fiscal já entregue no parlamento pede para que o parlamento autorize o governo a gastar além do que arrecada. E nós temos a expectativa que por mais alguns anos, 8 ou 10 anos, ainda estaremos gastando mais do que arrecadamos até alcançar o equilíbrio fiscal. A reforma administrativa pode nos dar uma perspectiva importante, né, de uma corporação pública mais moderna, eficiente, digitalizada e que, portanto, necessita de menos mão de obra, gastará menos parte do orçamento. A reforma da Previdência já votada vai também nos economizar ao longo dos anos
E a reforma tributária pode nos gerar também uma capacidade com a desvinculação e a desindexação fiscal mais ampla. Então, é esse conjunto de medidas que pode nos tirar do buraco, do gastar mais do que arrecada e nos levar para o superávit, ou seja, ter recursos para aplicar onde a sociedade decidir que é prioritário. Correto. O senhor mencionou a reforma administrativa. Qual é o calendário factível para a tramitação e também até para a aprovação desse tema? O senhor entende que 2020, por ser um ano de eleições municipais, pode ter algum tipo de prejuízo nesse debate? Não, porque como a reforma não implica em prejuízo nenhum para os atuais servidores, não há resistência sobre a sua votação. O fato de estarmos votando remotamente nos permite elevados quórums de presença em cada sessão. E os parlamentares votam de onde eles estiverem. Então, temos mais facilidade de votar matérias que exigem alto quórum pelo sistema remoto do que pelo sistema presencial. Além do que, as eleições municipais estão num momento complexo, né? Se você anda na rua e estende a mão para a pessoa, ela pode achar ruim, porque tem medo de pegar o coronavírus. Se você não estende, ela pode achar ruim porque você não cumprimentou. Se você reúne pouca gente, você está sem prestígio. Se você reúne muita gente, você aglomerou. Então, como a eleição municipal está num ambiente complexo, os parlamentares estarão disponíveis para votar remotamente, de onde eles estiverem, nas reformas que o Brasil precisa. O senhor mencionou essa questão do voto remoto e já de alguma forma antecipou a resposta a essa pergunta, mas eu acho importante insistir. Se existe uma estratégia da liderança do governo de manter ali a produtividade da casa, também imagino do presidente Rodrigo Maia, durante esse período de campanha, em que naturalmente os parlamentares, embora preocupados evidentemente com a agenda do país, vão estar olhando para os interesses das suas bases, interesses locais. Além dessa questão enfim, as próprias reformas em curso chamarem a atenção dos deputados, dos congressistas e de seus eleitores, tem alguma outra estratégia que o senhor entende que possa funcionar para manter a casa produtiva, inclusive a partir ali da metade de outubro, quando começa a pegar para valer a campanha municipal? É como eu disse, antes nós tínhamos que andar todos os municípios, participar de comícios, de caminhadas, de eventos. Isso não está possível ser feito nesta pandemia. Então, os parlamentares, mesmo que estejam viajando, fazendo pequenas reuniões, eles estarão disponíveis para votar onde quer que eles estejam. Eu vejo que é possível, né, que a pandemia nos favoreça em manter quórum elevado e poder deliberar mesmo durante a campanha. Correto. Privatizações, deputado, qual é o seu sentimento com relação à possibilidade? O ministro Paulo Guedes prometeu algumas privatizações já no curto prazo. Tem a Eletrobras que está aí desde o final do ano passado em compasso de espera. Qual é o seu sentimento em relação à perspectiva de privatizações e o Congresso, como é que ele vai se comportar caso o governo realmente apresente aí já uma lista de empresas passíveis de privatização esse ano? Bom, as privatizações podem acontecer das empresas subsidiárias. Isso já foi autorizado, né? Cada estatal tem várias outras empresas que podem ser privatizadas. Também as grandes empresas que têm capital, 51% da União, elas precisam de autorização legislativa. Eu tenho a expectativa de que o Senado eventualmente poderá aprovar ou apreciar Eletrobras, PPSA ainda esse ano e a Câmara votar a quebra do monopólio dos Correios como um sinal na direção correta de tornar o Brasil um Estado mais leve e mais voltado ao cidadão do que a essas grandes estruturas estatais. Correto. Ainda nessa linha, deputado, o senhor mencionou no início a importância enfim, a unicidade ali na articulação política do governo com o Congresso, mencionou o fato de centralizar essa interlocução com o ministro Ramos, a Secretaria de Governo, e também mencionou as dificuldades que foram causadas, os ruídos que foram causados quando havia uma linha direta ali com a equipe econômica. Dentro desse contexto, a gente observa que no governo existe ali algumas diferenças de entendimento de saídas para a crise, né? Tem uma ala do governo que entende que o investimento público é importante, outra ala que entende que o investimento privado é que vai, de fato, levar o Brasil de novo na rota do crescimento. O senhor entende que essa divisão, de alguma maneira, pode refletir no trabalho do Congresso? Existe mesmo esse
duelo entre desenvolvimentistas e liberais que pode, de alguma maneira, afetar a agenda econômica no Congresso? Não, não existe. Em todos os governos, seja municipal, estadual ou federal, a disputa é a mesma. O secretário da Fazenda é o freio, né? Ele tem que se responsabilizar pela arrecadação e pelo limite de gastos, e os secretários, os ministérios da ponta são o acelerador. O Ministério da Infraestrutura tem muita demanda e quer gastar mais, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem muita demanda para saneamento, para várias obras que ele quer gastar mais, a educação, a saúde, os prefeitos, os governadores demandam recursos e o ministro tenta atender, busca recursos para atender. E a Fazenda é sempre o freio. Então, em qualquer governo, haverá sempre esta decisão a ser tomada. Para cada demanda de recursos, tem que decidir sim ou não. Como não há recurso para tudo, tem que decidir o que sim e o que não. É absolutamente normal em qualquer governo. Correto. Deputado, a sucessão na Câmara, existe chance de recondução do Rodrigo Maia? Olha, eu, como agora estou líder do governo, eu prefiro não dar opinião sobre isso, porque é outro poder e o governo não pode se meter em eleição de outro poder, né? Há uma articulação, tanto na Câmara quanto no Senado, nesse sentido, né? Tem as questões regimentais, tem as questões que precisam ser superadas e resolvidas, interpretações jurídicas, e que estão em andamento aí, franco andamento nas consultas para que isso aconteça. Eu prefiro, enquanto líder do governo, não opinar, embora eu tenha minha posição pessoal, mas é difícil separar a posição do líder do governo da posição do deputado Ricardo Barros. A liderança tem ônus e bônus. Eu fico com o ônus agora de não poder emitir a opinião. O senhor entende que, independentemente de avaliar essa possibilidade, o senhor entende que esse debate da sucessão da Câmara pode, de alguma maneira, ser antecipado e isso poderia gerar algum tipo de ruído nesse semestre, enfim, sabendo que é uma decisão a ser tomada lá em fevereiro, ou seja, geralmente esperaria a eleição municipal terminar para começar essa articulação, de repente ela se antecipou bastante? Olha, o presidente Rodrigo Maia tem pedido aos seus colegas, nós colegas, que deixem a sucessão presidencial para depois da eleição municipal. Até para que ele tenha ainda força, liderança para votar a reforma tributária, que sempre foi algo que esteve presente na sua proposta de agenda legislativa. Então, eu acho que isso vai acabar sendo protelado até lá, porque senão também se dilui a capacidade de agregar em torno das matérias que precisam ser aprovadas. Correto. Eu queria, antes de passar para o Fernando, que tem mais uma pergunta, encerrar esse ping-pong com a seguinte questão. O senhor, dias atrás eu ouvi de um integrante do governo a seguinte frase: em relação ao Congresso, acabou o tempo de confronto e a palavra agora é cooperação. O senhor concorda? O senhor entende que esse momento de entendimento entre o Executivo e o Legislativo, ele, enfim, está só começando e o senhor acredita numa perspectiva aí de segunda metade do mandato do presidente Bolsonaro com um espírito de cooperação e com, enfim, uma agenda produtiva na casa? Bom, eu preciso ressaltar que o presidente Bolsonaro, no seu primeiro ano, aprovou a reforma previdenciária, com uma articulação precária dentro do Congresso Nacional. Então, nós não estamos aqui construindo uma solução, nós estamos tentando melhorar a articulação. Eu espero entregar ao presidente Bolsonaro, em pouco tempo, uma base sólida, consistente, né, capaz de dar segurança de que as matérias encaminhadas e articuladas serão aprovadas. Lembre-se que para a prorrogação do auxílio emergencial e o encaminhamento da reforma administrativa, fizemos um café da manhã no Palácio com todos os senhores líderes da base, combinamos com ele o que seria decidido, o que seria anunciado, e eles foram juntos participar do anúncio, tanto da prorrogação do auxílio emergencial, 4 parcelas de R$300, quanto de que seria entregue na quinta-feira a reforma administrativa, e lá, neste café da manhã, eu anunciei aos senhores líderes quais eram os pressupostos da reforma administrativa. Se nós continuarmos fazendo essa articulação prévia com o Congresso, para depois anunciar as medidas, elas são anunciadas já com o compromisso de acompanhamento do voto. Isso dará estabilidade ao país de que o que está sendo proposto na agenda executivo-legislativo
vai prosperar. Fernando, só lembrando que os assinantes, ainda temos mais 10 minutinhos com o deputado, então, antes do Fernando, depois que o Fernando falar, se tiver alguma pergunta, por favor, é só enviar no chat. Eu queria aproveitar esse tópico que o Fábio falou, deputado, e voltar naqueles dados, né? E quando a gente olha aqueles dados do nosso índice por partido, a gente vê uma queda de partidos como o Novo, o PV, o Cidadania e outros partidos crescendo, né? No apoio ao governo, como, por exemplo, o próprio PP, o PL, o PSD, o PSL, que se mantém num apoio constante, mesmo após a saída do presidente, né? E a gente vê uma pequena queda do DEM, do MDB, do PSDB. O senhor acha que hoje a gente tem, então, dois grupos, um grupo do PP, do PL, do PSD e do PSL, e esse outro grupo, DEM, MDB, PSDB, talvez o novo, com apoio mais condicionado, com mais temas mais econômicos? Como é que o senhor vê esses dois grupos, se eles existem na casa? Eu não dividiria desta forma. O que eu gostaria, uma hora, de trocar uma ideia com você, vou analisar os seus gráficos com muita atenção, e o que nós precisamos é selecionar as matérias onde o governo, de fato, está empenhado na posição e as matérias onde o governo, eventualmente, encaminha sim ou não, mas sem fazer a articulação para que a base o siga, né? Nas últimas matérias importantes, o governo teve apoiamento muito forte dos partidos que eu solicitei esse apoiamento. Inclusive, o PSDB, que não é um partido da base do governo, é um partido independente, mas que tem votado porque a agenda que nós votamos, contenção de despesas com folha, lei do gás, foram agendas coincidentes com as do partido. Então, eu vou analisar os seus gráficos com atenção e vamos tratar de, vamos dizer assim, fazer uma profilaxia aí naquelas matérias onde o governo, de fato, não tinha uma posição de empenho na aprovação da matéria, né? E que, portanto, nesse caso, as bancadas estavam mais à vontade para emitir a sua opinião, ou os parlamentares mais livres do pedido do líder para acompanhar a posição da liderança naquelas matérias. Vamos marcar esse papo, tenho muito interesse. Vamos bater o papo. Gostei dos gráficos. Deputado, tem duas questões aqui para a gente encerrar. A primeira é a seguinte: o senhor entende que o senhor mencionou que no âmbito da reforma tributária, quanto maior for a base de arrecadação, menor será o peso no bolso, né? Ou seja, menor será a alíquota. Imagina se tenha sido nesse sentido a sua fala. O senhor ultimamente o governo tem divulgado alguns ensaios que tratam daquela alíquota para o imposto sobre transações eletrônicas na faixa de 0,2%. O senhor entende que é uma alíquota factível? O senhor tem feito alguma análise nesse sentido? Olha, eu não fiz ainda uma avaliação porque o governo não formou proposta, né? Nós esperamos ser ouvidos sobre essa questão. Foi só falar do imposto de transação eletrônica, travou. Travou o sinal do deputado. Na hora que ele ia falar da lei, eu ainda nem tenho certeza que vamos, né? Mas o importante é que, tomada a decisão, essa decisão será tomada para que ela seja efetivada. E aí, nesse caso, nós vamos previamente poder ter opinado sobre a solução e comprometido com a votação. Correto. Tem uma pergunta do assinante aqui, o Adalberto Valentim, inclusive ela é oportuna porque foi um assunto de hoje. E nós tratamos disso no Jota, inclusive fizemos um alerta explicando que não era bem aquilo que parecia, mas o senhor tem mais autoridade para falar, evidentemente, que a gente. Ele pergunta: a reforma tributária deixou de ser prioritária com a retirada da urgência e abriu o caminho para a administrativa? A gente já conversou com alguns líderes do Congresso que mostram que, enfim, foi um ajuste procedimental, digamos assim, né? Não foi necessariamente uma decisão do governo que tire importância da reforma. É isso mesmo? É isso mesmo. Esta matéria foi enviada com urgência constitucional, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Segunda-feira trancaria a pauta na Câmara. Obviamente, a aprovação da contribuição de bens e serviços sozinha, sem o conjunto da reforma tributária, não tinha muito sentido. É a intenção do relator da reforma criar o IVA, e esse IVA, Imposto de Valor Agregado,
seria a CBS mais o ICMS mais o ISS, e ele tenta construir acordo com governadores e prefeitos nesse sentido. Então, não justificaria nós ficarmos parados nas votações da Câmara, esperando que lá na última semana de setembro o relator entregue o relatório da reforma tributária conforme ele se comprometeu. Então, a retirada da urgência é apenas para que outras matérias na Câmara continuem a ser votadas. O projeto não foi retirado, o projeto continua tramitando e vai para a mão do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. Correto. Deputado, só sobre a questão da reforma administrativa, mais um assunto. O senhor entende que o caminho para a discussão da reforma administrativa deva ser o mesmo da tributária, ou seja, comissão mista, ou esse assunto só da Câmara? O senhor tem algum nome ali de relatoria da sua preferência para esse tema? Não, não tenho nome de relatoria, isso compete ao presidente Rodrigo Maia, e é um rodízio de partidos, é uma questão que ele administra. Nós temos neste assunto da reforma um acordo que foi previamente feito no início do ano, que o Pacto Federativo, desvinculação, desindexação, caminharia no Senado, que a reforma administrativa caminharia na Câmara e que a reforma tributária caminharia no Congresso, portanto, comissão mista de deputados e senadores. Então, o Pacto Federativo já estava no Senado, a reforma tributária já estava na comissão mista e agora cabe à Câmara fazer a reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia ia se entender com o presidente Davi Alcolumbre sobre isso, mas está para mim claro que será uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O senhor entende que isso vai acelerar o debate? Enfim, até porque a Câmara tem ali mais convicções e aparentemente é uma agenda que interessa muito ao presidente Rodrigo Maia, ele tem defendido ostensivamente. Eu acredito que o combinado não é caro, né? Se houver esse acordo, vamos cumprir. Correto. Deputado, queria agradecê-lo pelo seu tempo e a sua atenção com os assinantes do Jota, agradecer ao Fernando Melo, nosso diretor de LEBS, pelas perguntas e pelas intervenções, e deixar aí um espaço para suas considerações finais, dentro desse espírito. Acho que todo mundo está olhando com muita atenção para a pauta do Congresso, apesar do ministro Paulo Guedes de Bolsonaro ter dito na campanha que o lema do governo seria menos Brasília e mais Brasil. Nunca os olhos do país estiveram tão voltados para Brasília, sobretudo na pauta econômica, né? O Congresso passou a ser um protagonista fundamental e a sua entrada na liderança do governo depositou ainda mais expectativas de que a sua experiência consiga criar uma base coesa para avançar com essa agenda. Eu queria ouvi-lo, finalmente, agradecendo novamente pela presença, sobre a sua percepção sobre esse próximo momento de protagonismo do Congresso. A gente pode esperar que será um protagonismo proativo, com a Câmara e o Senado produzindo e, de fato, cooperando ali para construir um ambiente de recuperação da economia, que eu acho que passa a ser a prioridade depois desse momento da pandemia. O protagonismo não ajuda em nada, né? Diz um ditado que política é administrar ciúme de homem. Então, não tem protagonismo. Ou nós cooperamos, executivo, legislativo, judiciário, ou nós cooperamos Câmara, Senado, Congresso, Executivo, ou, se ficarmos discutindo protagonismo, nós não vamos prosperar, né? Eu, como líder do governo, vou procurar fazer com que haja harmonia, articulação, entendimento e cooperação entre o Executivo e o Legislativo. É isso que eu pretendo, com a minha experiência, contribuir para o sistema. Lembrar que o presidente Bolsonaro está cumprindo a sua prioridade, que é cuidar das pessoas. Recursos sem limite para a Covid, crise da saúde, recursos também sem limite para a crise econômica gerada pela crise de saúde, com apoio aos informais, aos que têm carteira assinada, aos micro e pequenos empresários, né? São bilhões e bilhões de reais, nós vamos lá batendo já 800 bilhões de reais no combate à crise, que é um orçamento de guerra. Nós vamos emprestar esse dinheiro para pagar ao longo de muitos anos e, a partir de janeiro, rigor fiscal, teto de gastos e sinais para o mercado de que vamos, com seriedade, buscar sair do déficit fiscal primário que nós estamos há tantos anos. Então, eu quero agradecer a oportunidade do debate, dizer ao Fernando Melo que gostei. Eu sou engenheiro, Fernando, gostei muito dos gráficos, quero dar uma olhada, tenho muito a aprender com essa análise que você está fazendo e me colocar à disposição. Sempre que precisarem,
eu estou à disposição para esse debate tranquilo, amplo e, claro, e assertivo. Tá? Aqui não tem, não sei, vou ver, talvez, amanhã eu respondo. Aqui nós vamos para o sim ou não, porque a sociedade espera transparência daqueles que a representam. Obrigado. Muito obrigado, a Casa J deputado. Online recebeu hoje o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Fernando Mello, a todos os assinantes e convidados que participaram. A todos uma boa noite e um bom final de semana.